Quando a gente fala do eixo longitudinal, nós estamos falando a aeronave girando ao longo da sua fuselagem. Qual é a movimentação, qual é o movimento que vai ser dado? Rolagem. Qual é a superfície que vai movimentar? O aileron. E quando eu falo do movimento de guinada, eu estou falando de uma aeronave que vai movimentar a sua cauda para o lado direito ou para o lado esquerdo e vai fazer com que o nariz dela também se movimente nesse sentido, lateralmente, sendo denominado de guinada, que é controlado o leme direcional controlado pelo pedal, tá? Então, se nós temos a superfície de comando que vai fazer a movimentação de rolagem é o aileron, né? No eixo longitudinal, e quem vai fazer esse comando vai ser o manche. No movimento de arfagem, que é o eixo lateral, quem vai fazer esse movimento é o profundor, comandado também pelo manche. Então, se eu quero fazer a aeronave ter um movimento lateral de arfagem, que é subir e descer o seu nariz, eu pego o manche, o piloto pega o manche, projeta para frente ou para trás e vai ter o resultado desejado, né? No seu eixo lateral. Quando o piloto pega o manche, está com o manche, faz um movimento de rolagem para a direita ou para a esquerda, a aeronave está fazendo a movimentação no seu eixo longitudinal e através do manche, né? Do manche que comanda os ailerons. Então, se o piloto quer girar para a direita e ele vai colocar o manche para a direita, o aileron da direita levanta e o da esquerda desce. Então, são movimentos contrários. Por que o aileron da direita levanta e o outro desce? Porque quando o da direita levanta, o ar de impacto vai bater nele e vai forçar que a asa caia, que ela vire para aquela direção que o piloto está desejando. Da mesma forma que o aileron do lado esquerdo baixa, vai fazer com que esse ar de impacto crie uma resistência de levantar, o movimento de levantar essa aeronave, essa asa para cima. Quando o piloto quer movimentar a aeronave numa guinada ou cavalo de pau, digamos assim, ele vai movimentar o eixo vertical, pisando no pedal e movimentando o profundor. Para que ela serve? Ela serve para poder aumentar o tamanho da asa, promovendo maior área, né, dando maior área e promovendo maior sustentação. Então, o slat no bloco de ataque da asa, como o flap no bordo de fuga, eles vão ser acionados para aumentar a asa, o comprimento da asa, tá? Então, esse é um ponto. Quando eu falo de movimento da aeronave durante o voo, eu estou falando de eixos de movimentação. Lembre-se, o slat e o flap só vai ser usado para decolagem e pouso. Durante o voo, o que vai fazer a movimentação da aeronave para a direita, para a esquerda, nariz para um lado, nariz para o outro, para cima e para baixo, são as superfícies primárias, tá? Que são determinadas por quem? Esses movimentos. São o longitudinal e o vertical. Exatamente. Então lembre-se, toda vez que você ouvir falar sobre eixos e movimento da aeronave nos seus eixos, você tem que imaginar superfície primária. Lembre-se que no começo eu falei, tenham em mente ou gravem que vocês vão precisar decorar quais são as superfícies primárias de uma asa, de uma aeronave, tá? Superfícies primárias são
aileron, profundor e elevator. Ponto. Tá bom? Beleza, professor. Eu quero movimentar a aeronave no meu eixo lateral. Então, eu sei que meu eixo lateral é o quê? É eu pegar a aeronave, subir e descer o nariz dela. Tá? Lateralmente. Tenha sempre em mente o centro da aeronave. Então, eu quero movimentar ela no eixo lateral, é para cima e para baixo. Que movimento é esse? Arfagem. Tá? Arfagem para cima e para baixo. Que superfície eu preciso movimentar para que a aeronave suba o nariz e desça o nariz? Profundor. Quando eu movimento o profundor, aqui nessa região aqui, olha, quando eu movimento o profundor para cima, eu estou fazendo o quê? Quando eu puxo, quando o piloto segura o manche e puxa para trás, ele está levantando o profundor para cima. Por quê? Porque ele quer levantar a aeronave. Ele quer levantar o bico dela. Quando ele quer levantar o bico dela, se uma superfície está reta e ela é movimentada para cima, o que vai acontecer com ela? O ar de impacto vai bater nela e vai forçar ela para baixo e vai fazer ela subir. Se o piloto, durante o voo, quer descer a aeronave, ele vai empurrar o manche e o profundor desce, bate, o ar de impacto vai de encontro a esse profundor e vai fazer com que a parte de trás suba e a parte da frente desça. Como eu falei anteriormente, nós temos as superfícies primárias, que são os ailerons, leme direcional e profundor. Mas também nós temos superfícies secundárias, tá? As superfícies secundárias são compensadores dos ailerons das superfícies primárias. Por exemplo, nós temos o compensador do aileron, compensador do profundor e compensador do leme de direção. Essas superfícies são partes móveis e geralmente são localizadas nos bordos de ataque fixadas através de dobradiças com a função de controlar o avião. É uma superfície que vai auxiliar outra, tá? Além disso, nós temos outras superfícies como o spoiler, como eu já falei, os flaps e os slats, tá? Quando a gente fala em superfícies auxiliares, eu vou trazer essa explicação um pouco mais na aula, na próxima aula, para ficar mais claro para vocês, tá? Quando se fala em superfície primária, o aileron está localizado no bordo de fuga das asas, tem a função de realizar o movimento em torno do eixo longitudinal, né? Realiza o movimento de rolagem, quem é o responsável é o manche, para a direita ou para a esquerda, como eu já falei, e trabalham em sincronia, enquanto da asa que você quer movimentar levanta, o da outra desce. Tá? É inversamente proporcional ao seu movimento. Já o profundor é localizado no estabilizador horizontal e tem a função de realizar o movimento em torno do eixo transversal da aeronave, movimento de arfagem ou tangagem, que significa subir ou descer, tá? Responsável pelo controle do manche, quem é responsável por essa superfície, por movimentar, é o manche. Como eu já falei, para frente, para trás. Leme de direção, localizado no estabilizador vertical, tem a função de realizar o movimento em torno do eixo vertical da aeronave, sendo responsável pelo movimento de guinada e sendo atuada através dos pedais. Quer movimentar para a direita, pisa no pedal direito. Quer movimentar para a esquerda, pisa no pedal esquerdo. Beleza? Esse outro desenho aqui, ele traz algumas partes mais ainda claras das superfícies da aeronave, tá? Suas funções e quais são a superfície responsável por cada uma delas. Eu preferi não fazer a tradução para que vocês tenham contato com esse tipo de nomenclatura, tá? Porque vai ser essencial para vocês que vocês comecem a se acostumar com essas nomenclaturas, principalmente nos termos em inglês. Dificilmente algumas
alguns termos nós não costumamos fazer a tradução. Por quê? Para que a gente se acostume mais rápido, fique mais esclarecedor quando você fala rudder, você já sabe que é o estabilizador vertical, né? Aliás, o estabilizador vertical é o vertical stabilizer e o rudder é o leme direcional, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem falar em rudder, é o leme direcional. O elevator ou profundor, normalmente ele é conhecido como elevator, o elevador. A gente deixa no termo em inglês para que vocês tenham mais contato e vão se acostumando já com essa nomenclatura. Porque quando a massa de ar está escoando, quando o fluido de ar está escoando sobre ou na asa, esse filete de ar, ele por um tempo ele é uniforme e conforme a asa vai alongando, ele vai se desprendendo e turbilhonando, tá? Então, para que não tenha esse efeito de turbilhonamento e a asa não perca sustentação, alguns dispositivos são instalados para evitar que esse ar se desloque de maneira rápida e se desprenda do perfil da asa. Então, a winglet é uma superfície que vai proporcionar diminuir o arrasto, ó, como está aqui, ó, decrease drag, que significa diminuir o arrasto, né? Drag é arrasto. Ele vai diminuir o arrasto. Por quê? Porque ele vai manter esse filete de ar o mais tempo possível uniforme com o perfil da asa. Todo aquele perfil, todo filete de ar que tem turbilhonamento, essa massa de ar que tem turbilhonamento sobre a asa, ela vai se deslocar e isso é prejudicial para a asa, porque vai perder a sustentação. Então, eles criam esse tipo de dispositivos para melhorar a eficiência da asa e manter o filete de ar com mais tempo uniforme com o perfil da asa.